Bom dia, irmãos. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Antes de nós entrarmos nos textos, a primeira coisa que eu quero fazer é orar com os irmãos. Vamos orar mais uma vez. Pai Santo, nós rendemos glórias ao Senhor. Te agradecemos, ó Pai, por estar aqui neste momento, te louvando o Teu nome, prestando este culto ao Senhor. Nós estamos agora, Senhor, com a responsabilidade de transmitir a mensagem do Senhor ao Teu povo. Suplicamos Teu Espírito Santo que nos guie, que nos oriente, ilumine e que também possa preparar o coração do Teu povo para receber a Tua palavra. Que haja edificação, transformação, restauração, que o Senhor continue guiando-nos com a Tua mão poderosa. Pai, nós já Te agradecemos pela mensagem e confiamos que o Senhor glorificará o Teu nome mais uma vez através dela, na vida do Teu povo, em nome de Jesus. Amém. Irmão, nós estamos no final do livro de Esdras, capítulo 10. Foram feita a exposição de todo o livro até o capítulo 9, na semana passada, e agora temos a incumbência do capítulo 10. Na verdade, o capítulo 10 é o fechamento do capítulo 9. Capítulo 9, o povo se arrepende, o povo chora, o povo fica contrito, mas até naquele momento ainda não tinham tomado uma decisão em relação à questão do pecado. Então nós estamos aqui diante deste livro. Mas também quero dizer para os irmãos que o livro de Esdras, ele narra o retorno dos judeus que foram exilados na Babilônia e também trata da restauração do templo de Jerusalém. Ele mostra como Deus foi fiel ao seu povo, restaurando tanto a vida espiritual quanto a identidade nacional de Israel. Do capítulo 1 ao capítulo 6, nós temos o retorno do exílio e a reconstrução do templo. Nós já vimos tudo isso. Do capítulo 7 ao capítulo 10, nós temos a reforma espiritual que foi liderada por Esdras. Então, o capítulo 9 e o capítulo 10, eles são o clímax de todo o livro. O problema atinge um ponto crítico neste capítulo. Mas o capítulo 10, ele vai apresentar a solução e a esperança para uma crise que se instalou no meio do povo. Então, nós vamos ver isso aqui. Esdras 10 nos apresenta um dos momentos mais sérios da restauração pós-exílio. O povo já havia voltado da Babilônia. O templo estava restaurado. O culto havia sido reorganizado. Mas algo que era muito essencial estava comprometido, que era a santidade do povo. O pecado não estava nos muros, nem no templo, mas nas alianças feitas contrárias à palavra de Deus. Muitos haviam contraído casamento com mulheres estrangeiras, se repetindo exatamente o pecado que havia levado eles para o exílio. Mesmo assim, em meio a essa grave... Mesmo assim, em meio a essa grave infidelidade espiritual, ecoa uma frase no texto que é carregada de graça, que se encontra no verso de número 2, que diz: ainda há esperança para Israel. O livro de Esdras, no entanto, nos ensina essa esperança, que ela não nasce da ausência de pecado, mas do arrependimento verdadeiro diante de Deus. Então, é isso que todo o livro de Esdras vai tratar em relação ao povo de Deus. Como Deus agiu
com fidelidade para com esse povo, em um momento em que o povo também foi infiel para com ele. Então, a pergunta que fica pairando na nossa mente é: há esperança para o povo de Deus? E é sobre isso que eu quero tratar com os irmãos nesta manhã. Há esperança? Ainda há esperança para o povo de Deus? Sim, há esperança, mas como e de que maneira nós podemos entender isso? O texto deixa claro que, em primeiro lugar, há esperança para o povo de Deus quando há reconhecimento do pecado. Era necessário reconhecer o pecado. O verso 1 e 2 nos diz assim: enquanto Esdras estava orando e confessando, chorando, prostrado diante do templo de Deus, uma grande multidão de israelitas, mulheres, homens e crianças reuniram-se em volta dele. Eles também choravam amargamente. Então Secanias, filho de Jeiel, um dos descendentes de Elão, disse a Esdras: fomos infiéis ao nosso Deus quando nos casamos com mulheres estrangeiras procedentes dos povos vizinhos. O primeiro passo, queridos, para a restauração é chamar o pecado pelo nome, é dar nome ao pecado. Aqui, nesse caso, era infidelidade, ou seja, todo pecado se constitui infidelidade contra Deus. Esdras confessa, ele ora, chora e se humilha. Não há tentativa aqui de ele justificar o erro com adaptação cultural ou necessidade social. Secanias havia dito de forma bem clara: nós temos sido infiéis ao nosso Deus. Mas o que exatamente eles deveriam reconhecer? O que eles deveriam? Queridos, o texto deixa claro, não em números, a gente teria que contar, mas eu já adianto para os irmãos que aproximadamente 110 homens haviam se casado com mulheres estrangeiras. Esse era o problema. Então, dentre eles estavam sacerdotes, levitas, cantores e líderes do povo. Ou seja, a liderança espiritual foi a primeira a quebrar a lei. Mas que lei, que mandamento é esse? Que lei foi quebrada? A lei que está em Deuteronômio, capítulo 7, do verso 3 a 4, que proibia a aliança de matrimônio com povos estrangeiros, que levassem à idolatria. Não era simplesmente uma questão étnica, mas uma questão de pecado. Isso poderia e certamente levaria, como levou o povo a ser infiel a Deus. Também quebraram a lei que está em Êxodo 34, do 15 a 16, que é uma advertência que o povo não deveria contrair alianças que desviassem o seu coração. Seu coração deveria estar em Deus. Eles não poderiam desviar. Mas essa aliança, certamente, como assim aconteceu por várias vezes, desviava o coração do povo da presença de Deus. Mas também outra lei que estava bem clara em Malaquias 2:11, que era a condenação que profanava a aliança de Deus. Todas essas implicações. O problema não era étnico, como eu falei, mas era um problema espiritual e pactual. Era a quebra do pacto de Deus para com ele. Então nós podemos entender que não pode existir restauração enquanto o pecado for minimizado. O avivamento, queridos, começa quando nós admitimos o pecado contra o Senhor. O povo precisava admitir. Então haveria esperança sim, eles reconhecendo o seu pecado. Era isso que o povo precisava fazer. Mas também ainda há esperança, o texto mostra que há esperança para o povo de Deus quando o coração é quebrantado. O verso de número 1 deixa isso claro. Enquanto Esdras estava orando, chorando, confessando, prostrado diante do templo de Deus, uma grande multidão de israelitas, homens, mulheres e crianças reuniram-se em volta dele.
e eles também choravam amargamente. Coração quebrantado verdadeiramente. O reconhecimento do pecado produz um quebrantamento visível, profundo. É o que diz o texto. Esdras se prostrou chorando, orando, juntamente com o povo. Houve um choro amargo e coletivo. Esse choro não era, querido, medo de ameaças. Não era medo de ameaças, mas a dor de ter quebrado a lei ou aliança com Deus. É esse mesmo sentimento que todos nós precisamos ter quando pecamos contra o Senhor. Devemos nos humilhar, chorar, prostrar diante dele e ter esse sentimento amargo, porque só assim, nos humilhando diante de Deus, nós teremos a nossa vida espiritual restaurada, a aliança restaurada com o Senhor, a nossa comunhão restaurada. É isso que nós precisamos fazer, a exemplo do que aconteceu no livro de Esdras, nesta história. O quebrantamento revela sensibilidade espiritual, revela temor ao Senhor e o desejo genuíno de restauração. É isso que deveria acontecer àquele povo e o que estava acontecendo. Um coração quebrantado é aquele que sente o peso do pecado antes de sentir o peso da disciplina. Não é por medo da disciplina, mas simplesmente por ter quebrado a aliança com Deus, a comunhão com Deus, ferir o coração de Deus. É isso que o povo tinha feito. Onde há quebrantamento, o arrependimento, ou melhor, onde não há quebrantamento, o arrependimento é superficial. Poderíamos dizer que é soberba. A soberba toma conta do coração e Deus abate os soberbos. Deus abate, mas dá graça aos humildes também. O povo precisava tomar uma decisão. Nós vamos ver uma progressão, o reconhecimento do pecado, dando nome a esse pecado, o reconhecimento da infidelidade para com Deus, depois o quebrantamento do coração, o choro amargo, por reconhecer que tinham ferido o coração de Deus, quebrado a aliança com Deus, mas também ainda há esperança. O texto mostra que quando a aliança é renovada, eles reconheceram, se quebrantaram, mas precisavam tomar uma atitude de restauração desta aliança. Do verso 3 ao verso de número 5, nós lemos assim: façamos agora um acordo diante do nosso Deus e mandemos de volta todas essas mulheres e seus filhos, segundo o conselho do meu Senhor e daqueles que tremem diante dos mandamentos de nosso Deus. Que isso seja feito em conformidade com a lei. Levante-se, esta questão está em suas mãos, mas nós o apoiaremos. Tenha coragem e mãos à obra. Esdras se levantou e fez os sacerdotes principais, os levitas e todo Israel jurarem que fariam o que fora sugerido. E eles juraram. Então, uma ação para restaurar a aliança com Deus. Renovar esta aliança. Quebrantamento conduz a uma decisão clara, queridos. E renovar a aliança com Deus é preciso quando nós assim erramos com os nossos pecados, mesmo aqueles pecados que nós não queríamos cometer, que cometemos sem querer, por negligência. Precisamos restaurar, renovar esta aliança com Deus. Então, Secanias, ele propõe um compromisso sério, baseado em quê? Na lei do Senhor, também no temor da palavra e na obediência, mesmo com o alto custo.
mesmo que aquilo seria um alto preço para eles. Despedir mulheres e filhos. Para muitos, isso pode ser incompreensível. Espera aí, pastor, mas Deus não é contra o divórcio? Sim, Deus é contra o divórcio. Não há nenhuma contradição aqui nessa questão. Eles precisavam cumprir o mandamento. Eles tinham quebrado mandamentos, como já citei lá em Deuteronômios 7, de 3 a 4, Êxodo e Malaquias. Eles tinham quebrado. Agora, só que esta questão desse relacionamento, esse casamento com mulheres estrangeiras, traria um problema sério, que nós vamos tratar mais à frente nessa sequência aqui. Nós vamos ver quais são esses problemas e por que essa decisão, vamos dizer assim, radical, de despedir as mulheres e os filhos. O que nós vemos aqui é que eles fizeram um juramento público, mostrando que arrependimento verdadeiro existe compromisso real. Por que isso era tão grave? O que implicaria casar-se com mulheres estrangeiras, ou com não só mulheres? A ordem não era só com mulheres, a ordem era para que também com homens estrangeiros. E o texto que nós já citamos aqui, ele vai deixar isso bem claro. Aqui, claro que só foram os homens que buscaram mulheres estrangeiras, nesse texto de Esdras. Mas o que isso implicaria? A introdução da idolatria no meio do povo. O desvio dos filhos. Comprometimento da identidade do povo. E o risco de repetir o exílio causado exatamente pela idolatria. Então, renovar a aliança foi dizer: não repetiremos mais este erro que nos levou ao cativeiro. Isso é que eles deveriam fazer, que estavam fazendo. Renovar a aliança é recolocar Deus no centro, acima de sentimentos, de cultura ou de conveniências. Precisamos colocar Deus no centro de toda a nossa vida. A despeito de qualquer situação. É isso que, quando se cai em pecado, deve ser feito. Reconhecer o pecado. Ter um quebrantamento verdadeiro, genuíno. E tomar uma atitude em relação a isso. Ter uma aliança renovada, ou ter a restauração da aliança. Mas também, em quarto lugar, o texto nos mostra que ainda há esperança para o povo de Deus quando a mudança é prática. Em Esdras capítulo 9, o pastor pregou aqui, eles choraram, reconheceram, tiveram arrependimento, mas até então não tomaram a decisão. A decisão é tomada no capítulo 10, quando Esdras continua a chorar diante do templo do Senhor, prostrado, e o povo se reúne a ele, e aí há a solução apresentada por Secanias, um homem conhecedor da lei do Senhor, que o texto não relata, mas nós cremos que ele não estava inserido, embora ele use o pronome, pessoal no plural, nós, mas ele não estava inserido. O que ele faz quando ele diz nós pecamos? Na verdade, o pecado de um ou de um grupo afeta todo o corpo. Então o pecado, por isso ele diz, nós pecamos, nós fomos infiéis contra o Senhor. Então nós, como igreja do Senhor, precisamos entender isso. O pecado do nosso irmão também tem muito a ver com a nossa vida, porque nós somos um corpo. Então, se uma mão está doente, o corpo sofre. Se o braço está ferido,
o corpo todo sente dor. Então nós precisamos entender, por isso Esdras diz, nós fomos infiéis, nós pecamos, ainda que ele mesmo não tivesse contraído o casamento com mulheres estrangeiras. Ainda há esperança quando há uma mudança prática, quando a mudança é prática. Arrependimento se comprova por ações. Eles fizeram investigação cuidadosa, reuniram o povo, fizeram uma proclamação para em 3 dias comparecerem naquela reunião, decidiram o que deveria ser feito, foi analisada, né, a responsabilidade individual de cada um e tomada a decisão que foi dolorosa, mas precisava ser tomada. Nada ali ficou no emocional. O pecado foi tratado com seriedade. E é outra lição que nós precisamos aprender. Não podemos deixar o emocional tomar conta do nosso coração, da nossa vida, porque nós tomaremos decisões erradas, continuaremos no pecado, ou pelo menos tentaremos justificar o pecado, quando não há seriedade no trato, quando é tratado com a emoção. Nós precisamos ver o pecado como algo gravíssimo contra Deus, à luz da palavra de Deus, e tratar segundo a palavra de Deus que nós temos. Mudança espiritual sem mudança prática é ilusão religiosa, é religiosidade, não resulta em nada bom. Precisamos ter realmente um coração firme em Deus, nas coisas de Deus, nos mandamentos de Deus. Amar a Deus é cumprir os seus mandamentos, ainda que isso doa em nós. Eles entenderam que o culto sem obediência não agrada a Deus. A emoção sem transformação não restaura. E fé verdadeira produz frutos visíveis. Deus honra decisões obedientes, queridos, mesmo quando custa caro. Mesmo quando custa caro. Nós precisamos tomar decisões obedientes. Queridos, tem tantos exemplos na Bíblia iguais a esse, onde o indivíduo, o servo de Deus ou o povo tiveram que tomar decisões em obediência a Deus. Eu quero apenas citar um. O caso de Abraão, quando Deus pede o seu filho em sacrifício. Isso custaria muito caro a Abraão. Mas Abraão não se deixa levar pela emoção, mas se deixa levar pela obediência e fidelidade a Deus. Imagine se Abraão se deixasse levar pela emoção, como estaríamos hoje? É certo que Deus, Ele cumpre as suas promessas. As promessas de Deus são irrevogáveis. De qualquer maneira, o Messias viria, mas isso atrapalharia em muito a chegada do Messias se Isaque fosse sacrificado. O que Deus está ali é provando a obediência e o amor de Abraão por ele. Muitas vezes somos também levados a provar o nosso amor a Deus quando estamos diante de situações que temos que tomar uma atitude radical e que isso vai causar uma dor. Mas em obediência ao Senhor precisamos cumprir. Antes de nós partirmos para a conclusão, eu quero apresentar algumas as implicações sobre esses casamentos
com as mulheres estrangeiras para a vinda do Messias. Isso traria algumas implicações se eles continuassem casados com as mulheres estrangeiras. Que implicações são estas? Os casamentos com as mulheres estrangeiras não comprometiam apenas indivíduos, mas colocavam em risco a pureza da linhagem pactual. O povo estaria contaminado. E o que Deus está fazendo é separando um povo em santidade, preparando o ambiente, o caminho e preparando esse povo, essa linhagem, para a vinda do Messias. Também a questão que seria prejudicada, a fidelidade à promessa davídica. Deus já havia prometido o herdeiro eterno, fiel, que estaria no trono para sempre, firmado no trono, a Davi, que era a descendência dele. E esse é o próprio Jesus. A continuidade do povo que guardava as promessas messiânicas também seria corrompida. Então, misturar a linhagem da aliança com práticas idólatras ameaçava a preservação do povo por meio da qual o Messias viria. Não impediria, porque Deus não se contradiz, mas traria muito problema. Então, segundo, outra implicação, introdução da idolatria que poderia interromper o plano redentor por algum tempo. Se Israel voltasse à idolatria, a comunhão com Deus seria corrompida ou rompida. O povo poderia novamente ser disperso, ser exilado mais uma vez. O ambiente espiritual necessário para a manifestação do Messias seria destruído. Então, o que Deus está fazendo, separando este povo em santidade, é preparando este ambiente para a vinda do Messias, o Filho do Homem, o Deus que viria redimir-nos dos nossos pecados. E ele precisava nascer numa linhagem pura, espiritual. E Deus estava nesse processo, então por isso o povo não poderia se misturar com estrangeiros, por conta da idolatria, por conta das práticas pagãs. Em terceiro, comprometimento da transmissão da fé às novas gerações. As novas gerações não iam conhecer a história, não iam conhecer ou ter fé, esperança na vinda do Messias. O Messias viria no tempo determinado por Deus, mas isso exigia o quê? Que a lei fosse preservada, a esperança messiânica fosse ensinada, a fé fosse transmitida aos filhos. É isso que não aconteceria se eles continuassem a contrair os matrimônios com pessoas de outras nações. O casamento com mulheres estrangeiras traziam o que para o povo? A educação religiosa dividida. Imagine, um de uma religião de outra. E essa confusão religiosa ou uma mistura se tornando um sincretismo religioso na cabeça da futura geração. Olha as implicações aí. Esse sincretismo espiritual. Quem está certo, quem está errado, na cabeça dos filhos ia passar isso. Ou, no mínimo, eles iam fazer as duas coisas. Adorar a Deus e também aos deuses pagãos. Oferecer sacrifício a Deus e também aos deuses pagãos. E mais uma coisa, filhos sem compromisso da aliança ou com a aliança. Geraria filhos ou criaria filhos sem compromisso com a aliança. Imagine essa aplicação nos dias de hoje. A confusão que é e que muitas vezes acontece. Muitos casos em que houve casamento da forma errada ou como Deus não havia estipulado, e aí as dificuldades, os problemas acontecem por longos e longos anos.
Eu não vou detalhar aqui, não tenho tempo para isso, mas o meu tempo de pastorado, eu me deparei com situações dessas. E que era um sofrimento para uma das partes e também para os filhos. O quarto risco era a dissolução da identidade do povo da promessa. Israel não era apenas uma nação, mas era um instrumento histórico de redenção. Não era apenas uma nação, era um instrumento histórico. Deus estava usando o povo para a redenção desse povo, para chegar ao momento da redenção. E se Israel perdesse esse foco, se ele andasse errado, a sua identidade espiritual, seu compromisso com a aliança, sua fidelidade à lei, estariam arruinadas. Ele deixaria de cumprir o papel como portador das promessas messiânicas. Israel não seria o portador das promessas messiânicas se continuasse. Como nós vamos testemunhar de Cristo se nós estamos andando errado? Se estamos com um problema parecido com esse? Há complicações e sofrimentos nessa questão. Por isso, Esdras não trata de moralismo aqui, mas sobrevivência espiritual do plano de Deus. Essa palavra pode certamente atingir alguém nos dias de hoje. E o que fazer? Se Deus é contrário ao divórcio e eu já estou casado com pessoa fora da vontade de Deus, da aliança com Deus, como fazer? Separar? O que se aplica nos dias de hoje pela graça de Jesus é o que o apóstolo Paulo ensinou no capítulo 7 de 1 Coríntios. Se o marido tem esposa descrente e ela consente a casar-se ou coabitar com ele, não se separem. E também a mulher, se tem um marido descrente e ele consente coabitar com ela, não se separe, não deixe, continue casado. A diferença, queridos, que aqui quando o povo ele contrai o casamento com mulheres estrangeiras, eles já eram o povo de Deus. E em Coríntios, quando Paulo trata de 1 Coríntios 7, ele está falando de pessoas que não eram cristãs, que não haviam se convertido, e um dos cônjuges se converteu. E aí, o que eles pensaram? Nós separamos agora ou continuamos? E aí Paulo vai dar orientação pelo Espírito Santo de Deus, que eles deveriam continuar casados, porque o marido não crente é santificado pela esposa, e a esposa não crente é santificada pelo marido, e assim os filhos são abençoados por Deus. Então, o que você pode se agarrar nesta manhã é na graça do Senhor Jesus. Cumprindo o que vale para você é Coríntios 7 hoje. É isso que vale para você. Exatamente por conta dessas questões complicadas. Chegando também à conclusão, Esdras 10 nos ensina que Deus leva a aliança a sério, mas também é abundante em misericórdia quando há arrependimento genuíno. Onde houve reconhecimento do pecado, coração quebrantado, renovação da aliança, mudança prática, Deus transformou uma crise espiritual em esperança de restauração. Deus faz isso. Nós precisamos reconhecer nossos pecados, nos quebrantarmos, buscarmos renovação da aliança e tomar uma atitude, ou seja, ter uma mudança prática. O povo entendeu que reconstruir o templo sem restauração
sem restaurar o coração seria inútil. Este texto não trata de raça ou cultura, mas de aliança espiritual. O princípio que permanece hoje é o que eu já falei, ou melhor, é o que está em 2 Coríntios 6,14. Não se unir espiritualmente a quem promete fidelidade a Deus. A quem não promete fidelidade a Deus. Lá em 2 Coríntios 6,14, o ensinamento também do apóstolo Paulo pelo Espírito Santo vai dizer que não vos sujeitai a julgo desigual. Essa é a ordem para hoje. Isso permanece. Não sei se os irmãos estão entendendo. Coríntios 7, o casal ali, vamos dizer assim, não era convertido. Um se converte, então continue casado. Em Esdras, o povo todo já era cristão. E a ordem era não buscar um casamento em nações estrangeiras. Por causa da idolatria, não por causa da questão étnica. Não é dizer que um brasileiro não possa casar com um alemão, ou enfim, com qualquer outra nação. Pode, desde que tenha a mesma fé no Deus da aliança. Que sirva o Deus da aliança, que seja comprometido, que ame a Deus, seja fiel a Deus. Quantos pecados estão sendo tolerados em silêncio hoje? Pecados ignorados, hoje se transformam para muitos em cativeiro. Muitas vezes se ignora o pecado e esse pecado se torna em cativeiro nos dias de hoje para muitas pessoas. Tem muita gente ignorando o pecado, com aquela ilusão daquele falso amor. Deus é amor. Deus é amor verdadeiro, genuíno, mas Ele é fiel e Ele é fogo consumidor, diz a sua palavra. Não fique pensando, seria uma emoção, emocionalismo, pensar só em amor, Deus. Deus é amor, sim. E o amor puro, o amor verdadeiro, ele é disciplinador. Ainda há quebrantamento diante de Deus nos dias de hoje? Às vezes, a perda do temor precede queda espiritual. Muitos estão caindo porque perderam o temor a Deus. Estão se deixando levar pelo coração, pelas emoções, em detrimento à obediência à palavra de Deus. Há necessidade de renovar alianças hoje? Sim. Aliança com Deus, com a palavra de Deus, com a santidade. E é importante a gente entender isso. Santidade é que nós fomos separados do mundo, tirados do mundo para servir a Deus, para estar com Deus, e fomos separados para Deus, para fazer a vontade de Deus. Não mais a nossa vontade, a vontade do nosso coração que é enganoso, mas para fazer a vontade de Deus. Por isso nós devemos estar atentos às nossas ações, às nossas tomadas de decisões, seja em qualquer âmbito da nossa vida. Sobretudo para aqueles que ainda vão contrair casamentos. Ter o cuidado, porque vão certamente sofrer por longos e longos anos. Você não tem garantia, Coríntios 7 vai falar sobre isso, você não tem garantia nenhuma de que você vai converter o seu cônjuge, até porque não é você que converte. Você não tem garantia nenhuma de que ele se converterá. Então, por que arriscar? Quais mudanças práticas Deus está exigindo hoje? Ele quer arrependimento verdadeiro, sempre deixando o coração de lado e tomando as decisões de acordo com a vontade de Deus. Então, o arrependimento verdadeiro sempre gera decisões concretas, firmes. É isso.
mesmo após as falhas graves e coletivas, ainda há esperança para o povo. Houve esperança e ainda há. Quando ele escolhe tratar o pecado com seriedade e voltar à obediência à palavra. Ainda também eu quero deixar uma aplicação cristológica. Assim como Israel, essa é diretamente para nós. Assim como Israel foi chamado a preservar a promessa, a igreja hoje é chamada a preservar o evangelho, a guardar a fé, a viver em santidade, aguardando a volta de Cristo. Compromissos errados hoje também podem comprometer o testemunho do reino amanhã. Vou repetir. Compromissos errados hoje também podem comprometer o testemunho do reino amanhã. E para vocês, uma frase final. A santidade do povo, ou a nossa santidade, não apressa a promessa do Messias, mas preserva o caminho por onde Deus escolheu para cumpri-la. Não é que a nossa santidade vai apressar a volta de Cristo, mas preserva esse processo, esse caminho que Deus escolheu para cumprir a sua promessa. E nós somos responsáveis por isso. A igreja do Senhor é responsável por isso. Então nós temos, à luz do texto e de tantos outros textos que nós temos na palavra de Deus, nós precisamos corrigir algumas coisas na nossa caminhada, na nossa vida cristã, na nossa vida de comunhão com Deus. Precisamos renovar alianças que foram quebradas. Não fique minimizando o pecado. Busque a Deus, busque orientação a Deus. E como é específico a questão de casamentos aqui, você que ainda vai contrair matrimônio, ore muito a Deus e atente para esses detalhes. Quem é que você está escolhendo para viver o resto da sua vida? Para você não ter sofrimento, complicações e prejudicar ainda mais a obra do reino. Você sofrerá com isso e trará sofrimento para o povo de Deus. Nós somos responsáveis uns pelos outros. Como diz, se a mão está enferma, o corpo sofre. Que Deus possa iluminar no seu coração. Que Deus possa aclarear mais essas questões e tornar você uma pessoa mais compromissada, fiel com o Senhor, amante do Senhor verdadeiramente, cumprindo os seus mandamentos, ainda que isso traga dor. Fechando, se há uma doença grave e nós vamos ao médico e o médico, a decisão que ele toma é a amputação. É exatamente para poupar o corpo, para prolongar a vida do corpo. Muitas vezes temos que tomar uma decisão em prol da nossa própria vida, da felicidade da nossa própria vida, como também da felicidade e vida da igreja. Não podemos nos omitir. Muitas vezes a igreja, num todo ou em grande parte, com pretexto de amor, encobre pecado. E ai daquele que tentar combater isso. No mínimo, é taxado como quem não tem amor. Mas amor não é isso. Amor exige uma decisão.
radical para o bem-estar de todo o corpo. Que Deus nos abençoe.